Graça e paz a todos os amados irmãos. Que nesta noite Deus esteja falando ao coração de cada um de nós e que esse culto seja uma bênção para todos. Os irmãos, nós estamos já chegando na última semana do mês de fevereiro, estamos nos aproximando de março. Portanto, em março nós já estaremos na nossa campanha de missões mundiais. Pedimos as orações dos irmãos e também a mobilização de toda a igreja em torno desta campanha, para que possamos continuar realizando a obra de Deus, a obra da evangelização fora do Brasil. Teremos aqui durante o mês de março a presença de um missionário de missões mundiais, dando um testemunho, mas esperamos que todos nós estejamos envolvidos nesta campanha de missões para que mais uma vez possamos ultrapassar o alvo missionário para a honra e glória do Senhor Jesus. Pedimos as orações, ou que nós continuemos orando em favor dos irmãos que estão enfermos. O nosso irmão Edson continua internado, não houve evolução nem para piora, nem também para melhora. Está num estado estável, mas um estável que precisa das nossas orações. Então, não nos esqueçamos de, nas nossas orações, orarmos em favor do irmão Edson e de tantos outros irmãos que se encontram enfermos. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Amém? Vamos orar, vamos voltar aos nossos pensamentos àquele que é digno de toda honra e toda glória. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua casa, Senhor, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, Senhor, pois és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Recebe esse culto, recebe esses louvores, recebe as nossas orações. É o que Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. O introito bíblico que se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele nos diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Equipe de louvor nesse momento. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu.
você se colocar de pé, os que quiserem, que puderem. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Ainda não vamos fazer a apresentação dos nossos visitantes. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre
Nós queremos parabenizar os irmãos que fizeram aniversário durante a semana. Tivemos a nossa irmã Mereide Maria, Dário José, lá do Cajá, Juscelia Fonseca, Pedro Leandro, é Pedrão, né? É não? É outro Pedro? Não é Pedrão, né? Certo. Jaqueline da Conceição, Ellen Larissa, se não me falha a memória, é a filha de Lisama. Amara Maria, Cristiane Gomes, Cris, Joabe Gomes Pai, Jacinta, Nildo Cândido Machado, irmão Onésio. Só pedreira. Deus abençoe e as bênçãos do Senhor continuem derramando sobre a vida de vocês. Amém? Filho do Deus vivo, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Visitante, seja bem-vindo em nosso meio. Perto
Deus, obrigado pelo grande privilégio de estarmos aqui nesta noite. Continua, Deus, falando conosco, pois nós choramos em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, são todos bem-vindos. Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso e eu convido para uma mensagem musical, Tiago Murilo. Graça e paz, igreja. Como um Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão. Convido a amada igreja a fazer uma leitura bíblica e uníssona. E ela se encontra em Ezequiel, capítulo 18, versículo do 30 ao 32. Vamos em uma só voz, todos juntos? Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. A palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Amém? Convido Tiago Israel para os cânticos congregacionais nesse momento.
Vamos fazer uma oração de consagração. Há 2 anos já nós não temos os nossos diáconos recolhendo os dízimos e ofertas aqui à frente, mas temos uma igreja fiel que vem contribuindo com os dízimos e ofertas. Temos uma igreja missionária que toda campanha de missões alcança o alvo. Isso é motivo de gratidão, porque reconhecemos que tudo que nós temos é o Senhor que nos proporciona. E assim como Ele é fiel com cada um de nós, nós somos fiel com Ele. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de consagrar, Pai, nossos dízimos e ofertas, Pai, na Tua casa, Senhor. Que possamos cada vez mais e mais usar com sabedoria para o engrandecimento do Teu reino, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, também queremos consagrar as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Queremos consagrar o nosso lar em Tuas mãos, Senhor. Queremos consagrar os nossos bens em Tuas mãos, Senhor. Nos usa, Senhor, da melhor forma, Senhor, da forma que Te agrada, Senhor. Continua abençoando, Senhor, cada irmão dessa amada igreja, Senhor. Continua, Senhor, proporcionando o melhor na vida de cada um, Senhor. Continua lado a lado, Pai, ajudando a cada um passar, Pai, pelas dificuldades, Senhor. Mas que eles não possam, Pai, perder a fé em Ti, Senhor. Que eles continuem se fortalecendo na Tua palavra, Senhor. Que eles continuem reconhecendo a Tua fidelidade e o Teu amor, Senhor. Continua abençoando a Igreja Batista da Batalha, a Igreja Batista da Batalha no Cajá, Senhor. Continua conosco, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. E eu convido Carla Mariano e Marcos Falcão. E em seguida o pastor Carlos está com a palavra. Nós queremos convidar a Márcia para nos ajudar aqui. Águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou,
descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no teu poder, como na mão no teu poder. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Queremos só lembrar ou convidar os irmãos, aqueles que querem cantar no coro da igreja, falar com nosso irmão Edilson. Eu sei que nós temos muitas atividades, mas é bom termos um tempo para também colaborar com a obra de Deus. Lembrando também os irmãos que na primeira semana de março nós já estaremos voltando com escola dominical e as atividades normais. Houve uma redução não no número de mortes. As mortes continuam num nível alto, mas o que determina a abertura das organizações não é o número de mortos, é o número de contaminados. Então, houve uma redução de 40% no número das contaminações. Com isso, há a possibilidade de retornarmos às atividades normais a partir do primeiro domingo do mês de março. Então, os irmãos se organizem novamente para o retorno das atividades. Nos alegramos com os irmãos que estão retornando
a casa de Deus para o cultuar aqui no santuário. Estou vendo ali o Edivan, a nossa irmã Jailma e Leonildo. Leonildo era, né, o nosso recepcionista oficial, né? Ele trazia, quando não tinha aqui essa cobertura, ele trazia um guarda-chuva bem grande para não deixar os irmãos se molharem, né? Mas Leonildo continua sendo uma bênção e nos alegramos com a sua presença nesta noite. Nós lemos hoje pela manhã no livro de Neemias, capítulo 4, o versículo 19. É o mesmo texto que nós vamos ler nesta noite. Diz assim: E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos afastados do muro, longe uns dos outros. A nossa introdução, ou a parte introdutória que foi exposta hoje pela manhã, fizemos referência à obra de Deus como sendo uma grande obra, não só dentro da visão de Neemias, mas também na visão de outros homens de Deus, de outras pessoas que exerceram o ministério bíblico. E destacamos 4 dimensões da grandeza da obra de Deus, a grandeza do ponto de vista geográfico, e nós estamos nos aproximando do mês de missões mundiais, e a obra missionária mundial, ela procura inicialmente atender exatamente essa dimensão geográfica, porque a determinação de Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos, foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é interessante, meus irmãos, notar que nem sempre nem sempre no Novo Testamento, a palavra ide, a palavra, determinadas palavras, tem um sentido de um ato, mas tem ideia de uma expressão continuada. Meu pastor da minha igreja, lá na Bahia, quando ele pregava sobre esse texto, ide por todo o mundo, ele usava o verbo dizendo, indo por todo o mundo, porque esse ide aqui dá a ideia de continuidade. Não é um ide, eu fui ou vai, mas é uma ideia de que a igreja deve continuar indo enquanto existir mundo, enquanto existir pessoas aqui na terra, alcançando, levando a palavra de Deus até os confins da terra. Então, essa ideia de que é grande do ponto de vista geográfico, nós precisamos alcançar, nós precisamos levar esta mensagem a todas as pessoas, em todos os lugares. Destacamos também a questão da grandeza em relação ao tempo. Então, a ideia de pregar o evangelho não tem um tempo determinado, ou o tempo da pregação, a obra de Deus vai se estender até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, nós não temos um tempo de 10 anos, 20 anos ou 30 anos, enquanto não for consumados séculos, é tempo para a pregação do evangelho, é tempo para testemunhar do amor de Deus às pessoas. Então, nós não vamos nos enganar ou nos iludir que vai chegar um tempo, que vai chegar um momento em que todas as pessoas irão ouvir o evangelho, todas as pessoas irão aceitar o evangelho, e então não haverá mais necessidade de pregação, porque isso vai ser constante, a pregação do evangelho vai ser constante. Quando eu era ainda adolescente, os pregadores batistas ou outros pregadores evangélicos diziam que quando
o número de evangélicos, o número de crentes aumentasse, os problemas seriam reduzidos. Infelizmente, o número de evangélicos aumenta e os problemas também aumentam na mesma proporção, porque onde há ser humano, há problema. Onde há ser humano, há dificuldade, há incompreensão, há discórdia, há violência. Infelizmente, a violência não é algo que está restrito àqueles que não têm aproximação ou que não têm conhecimento da palavra de Deus. Então, é uma obra grande em relação ao tempo, em todo o tempo que nós vivemos. Enquanto existir gente, enquanto existir pessoas aqui na face da terra, nós estaremos pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. E essa ideia de que o tempo se estende, então, o tempo antes de mim e o tempo depois de mim, ou o tempo antes de nós e o tempo depois de nós. E essa consciência de que o Evangelho, a obra de Deus em relação ao tempo, transcende a nossa existência, nos leva à responsabilidade de prepararmos outras pessoas, de cuidarmos de outras pessoas para que elas possam continuar a obra. As pessoas que assim não pensam, elas concentram o ministério, elas concentram a realização da obra em si mesmas. E aí o ministério das pessoas tem uma duração pequena. A obra que elas realizam tem um tempo também determinado, porque quando elas deixam de existir, a obra também deixa de existir. E é preciso então que nós tenhamos a consciência de que a obra que nós realizamos é maior do que a nossa existência. A obra que nós realizamos transcende os nossos dias. Quando nós não estivermos mais aqui, a obra precisa continuar sendo realizada. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você tem ouvido de mim, por meio de muitas testemunhas, transmite a homens ou a pessoas idôneas. Então, é a consciência que eu tenho, e essa consciência de que a obra vai além de mim, que ela, depois de mim, ela vai continuar, tira de mim uma série de tolices, de orgulho, de presunção. Não tem aquela pessoa que tem a presunção que se ela não estiver à frente da obra, se ela não estiver coordenando aquela atividade, ou se ela passar para outra pessoa, as coisas não vão acontecer. Então, se eu acho que o dia que eu não estiver na igreja, a igreja não vai funcionar. Se eu entender que o dia que eu não puder coordenar as coisas não vão ir à frente. Com isso eu estou dizendo que daqui a um tempo a igreja ainda vai deixar de existir, porque eu vou deixar. O ministério que Moisés realizou não parou, não deixou de existir, porque Moisés sabia, Moisés tinha consciência de que a obra de Deus tinha um tempo superior à sua existência. E ele então treinou um cidadão chamado Josué, e Josué, após a morte de Moisés, continuou a obra. Josué conseguiu destruir, conseguiu derrubar os muros de Jericó. Não havia mais Moisés, mas a obra de Deus não estava restrita à existência de Moisés. A obra de Deus não estava restrita ao tempo de vida de Moisés. E às vezes nós alimentamos a ilusão de que as coisas estão acontecendo porque nós estamos existindo. E aí, quando eu penso assim, ou quando nós pensamos assim, nós estamos reduzindo, estamos aplicando uma espécie de reducionismo na obra de Deus.
A obra de Deus em relação ao tempo não se resume à existência do pastor A, do pastor B, do irmão A, do irmão B ou C. Ela ultrapassa a existência de todos nós. Por isso que ela é uma grande obra em relação ao tempo. E muitas vezes as pessoas se enganam, ou nós nos enganamos, acreditando que a razão, ou que o sucesso, que tudo que está acontecendo de bom, depende de nós, e se nós não continuarmos, as coisas não vão acontecer. Eu contei que já uma vez ou duas, me parece, que quando eu cheguei para o Recife, que fui pregar numa igreja aqui na região metropolitana, e o diácono me disse que morava em Olinda, e ele tomava 3 ônibus. Após o culto do domingo à noite, ele tinha que tomar 3 ônibus, e não, naquele tempo os ônibus demoravam 1 hora de cada ônibus, né? Ele tomava 3 ônibus para chegar em casa, às vezes chegava 1 hora da manhã em casa, e eu disse, mas por que o irmão não frequenta uma igreja lá perto? Ele disse, pastor, né? Pastor não, seminarista, bem que eu queria. Mas se eu deixar essa igreja aqui, ela fecha as portas, né? Hoje o irmão está lá na cidade de... Como é o nome? Pé Juntos, né? E a igreja é 4 vezes maior do que era na época que ele estava lá à frente. Irmãos, você engana, irmãos. Façamos um ministério crendo, façamos um ministério para 200 anos, para 300 anos, para 400 anos. Não vamos empreender um ministério para os nossos 10 anos, para os nossos 20 anos de vida ou 30. Por que nós temos hoje dificuldades como igreja? Por que as nossas igrejas têm dificuldade em relação ao espaço? Nós não temos prédio de educação religiosa, nós não temos estacionamento. Mesmo as igrejas, dentro de uma igreja como a Capunga, ela não tem estacionamento, ela não tem salas para atender todas as pessoas, porque o nosso ministério foi planejado, nós planejamos um ministério para 20 anos, para 30 anos, e Deus quer que nós tenhamos um ministério para 1000 anos, para 2000 anos. Imagine os irmãos que quando a Igreja Batista da Batalha foi construída aqui, um lote desse deveria valer quanto? O equivalente a um salário mínimo, sei lá, 2 salários mínimos. Né? Imagine que quando a Igreja Batista da Capunga foi organizada, todo aquele bairro ali pertencia à denominação batista, né? Todo aquele bairro ali, envolvendo ali a metade da Boa Vista ali daquela área, pertencia à denominação batista, mas na nossa visão nunca ia acontecer de precisar de um prédio para a educação religiosa, nunca imaginamos na vida que um dia os irmãos iriam ter 300, 400 carros. Por isso que a palavra fala, amplia o lugar da tua tenda, firma bem as tuas estacas. Então nós não devemos estar planejando o ministério, realizando a obra de Deus como se fosse só para daqui a 10 anos, para daqui a 20, para daqui a 30 anos. Se nós pensarmos em ministério, se nós pensarmos em igreja para daqui a 50 ou 100 anos, o nosso pensamento é muito pequeno.
A obra de Deus também é grande em relação ao investimento. Deus investe pesado na sua obra, usando uma linguagem popular. Ele nos dá recursos para que nós possamos destinar os recursos que nós temos à sua obra. Ele nos dá inteligência para que nós possamos também usar a nossa inteligência para a obra de Deus. Ele nos dá oportunidades, Ele nos dá bens para que os nossos bens também sejam utilizados na obra de Deus. Então nós encontramos na Bíblia pessoas jovens, pessoas inteligentes, pessoas talentosas que entregaram vida, talentos, bens para a obra de Deus. E o maior investimento da obra de Deus vem do próprio Deus, quando enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário e para ressuscitar e nos dar a vida eterna. Meus amados irmãos, a Bíblia mostra uma relação tremenda de pessoas que viveram, pessoas que lutaram, que batalharam para que o Evangelho fosse anunciado, para que a palavra de Deus fosse propagada. E é importante que nós tenhamos consciência desta grandeza da obra de Deus, que estamos realizando algo para o qual nós não temos capacidade. Mas é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus que nos dá esta permissão. E em quarto lugar, a obra de Deus é grande porque a obra de Deus é grande em relação à importância que ela tem na vida das pessoas. Não há nenhuma mensagem, não há nenhuma pregação, não há nada no mundo que tenha tanto efeito na vida das pessoas quanto a pregação da palavra do Senhor. O texto que foi lido no início do culto diz que a palavra de Deus é viva. E ela é viva e ela é eficaz. Ela produz efeitos positivos na vida das pessoas. Ela modifica a vida das pessoas. A palavra de Deus transforma as pessoas. Não há nada, nenhuma outra palavra, não há nenhuma outra mensagem capaz de produzir uma mudança, uma transformação instantânea na vida do ser humano, a não ser a palavra de Deus. E quando nós não temos a consciência da grandeza da obra de Deus, quando nós não temos consciência do poder que há na palavra de Deus, nós começamos a querer usar as nossas próprias palavras, nós passamos a querer utilizar os nossos próprios argumentos para convencer as pessoas. Mas a verdade é que se nós tivermos consciência da dimensão do poder de Deus, se nós tivermos consciência da capacidade que Deus tem de realizar na vida das pessoas, nós abriremos mão dos nossos argumentos, dos nossos conhecimentos, para simplesmente reproduzir a palavra de Deus àqueles que nos ouvem. Então, tendo consciência dessas 4 dimensões da obra de Deus, o Neemias agora vai chamar a nossa atenção para qual deve ser a nossa postura, qual deve ser o nosso comportamento como ministros. Eu falo ministros aqui, não pastores, mas todos nós, membros de igrejas, crentes, ministradores da palavra de Deus, qual deve ser o nosso comportamento. Primeiro comportamento, a primeira atitude que cada um de nós deve ter é reconhecer a grandeza de Deus e ao mesmo tempo ter consciência de quanto nós somos pequenos.
Às vezes é tão difícil para nós, como seres humanos, entendermos o quanto nós somos pequenos. Não há lugar para protagonismo no reino de Deus. Eu só consigo ser protagonista, eu só consigo ser visível, eu só consigo ter destaque no reino de Deus se eu me afastar de Deus. Ninguém consegue ter visibilidade dentro do reino de Deus, ninguém consegue ter influência no meio do povo de Deus se estiver vivendo perto de Deus. Porque a grandeza de Deus é tão imensa, o brilho de Deus é tão imenso, que ele ofusca qualquer brilho e qualquer grandeza humana. Imagine, eu estou aqui no meio dos irmãos e não sou considerado tão pequeno, né? Sou pequeno, mas não sou tanto, né? Fico ali com o Gersinho, com o Marinaldo, né? E dá para notar, né? Mas imagine, meus amados irmãos, se por acaso eu chegasse num time de basquete daquele norte-americano, né? Aí se eu chegar perto do Michael Jordan, né? Quem esses agora os mais novos aí, né? De 2,7 m, 2,16 m, eu vou descobrir o quanto eu sou pequeno. E se alguém olhar para mim, vai olhar, que cara baixo, não vai olhar para dizer, olha, não, vai olhar para dizer, o que aquele baixinho está fazendo ali? O que aquele nanico está ali ao lado deles? Porque eu vou ser visto de uma forma desprezível e não vou ocupar nenhum destaque. E é preciso então que nós tenhamos esse entendimento que na medida que nós nos aproximamos de Deus, quanto mais perto de Deus nós nos tornamos, menores nós passamos a ser. Por isso que João Batista, quando chega perto de Jesus, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz, do qual eu não sou capaz sequer de desatar o nó da sua sandália. O profeta Isaías era profeta que vivia no palácio. Nós temos profetas que eram camponeses, por exemplo. Quando os irmãos foram estudar o profeta Oséias, Oséias era um boiadeiro, era um vaqueiro, era um profeta do campo. Isaías era um profeta palaciano, isto é, ele vivia no palácio do rei. Mas até que um dia o rei Uzias morreu, e agora o outro rei ia ocupar o palácio, talvez o outro rei não fosse tão amigo de Isaías, e ele agora diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele fala daquela visão que ele teve de Deus, e ele começa a descrever um Deus num alto e sublime templo. Ele começa a falar de tudo que ele via, e quando ele descobre que está diante de Deus, ele fala, ai de mim. Ele descobriu agora o quanto ele era insignificante frente à grandeza, à beleza de Deus. Então, toda vez que nós nos orgulhamos, todas as vezes que nós queremos ser notados, todas as vezes que nós cobramos que as pessoas olhem para nós, todas as vezes que nós buscamos o reconhecimento das pessoas, é porque nós estamos distante de Deus. E quando nós estamos perto de Deus, reconhecemos o quanto nós somos pequenos, mas esse reconhecimento de que somos pequenos não nos causa tristeza, não nos causa constrangimento, porque perto de Deus nós nos sentimos tão seguros. Quem já estudou aqui, né? Os irmãos, as irmãs não, mas os irmãos, né? Era pequeno na escola, né? Brigando lá com os colegas. Hoje os meninos não brigam não, né? Fica puxando umas ervas aí, mas antigamente brigava, né? Era mais interessante, né?
brigava, né? Cuspia, se você pisa aqui, né? Mas aí brigava, e às vezes a coisa não dava muito certo, porque era um só, de repente aparecia 3, 4, ou apareciam 3, 4, e aí tinha que apanhar mesmo, né? Porque era muita gente, né? Corria. Mas às vezes a criança estava numa situação, 3, 4 cercando, de repente aparece o pai. Quando aparecia o pai, o quê? Eu agora sou valente, né? Pode vir 4, 5, porque eu sei que meu pai não deixa eles baterem em mim. Então, essa ideia de quando nós nos aproximamos de Deus, descobrimos o quanto somos pequenos, mas a presença de Deus do nosso lado faz com que nós tenhamos uma força gigantesca, ao ponto de um indivíduo jovem como Neemias ter a coragem de enfrentar a reconstrução de todo o muro de Jerusalém. Nos aproximando de Deus, sentimos o quanto somos pequenos. Mas a presença de Deus do nosso lado nos dá uma força tão grande que nós somos capazes de nos envolver em projetos imensos. Nós somos capazes de jogarmos tudo ou apostarmos tudo numa obra que nós não temos capacidade de fazer, mas temos a certeza que o Deus que está conosco vai nos sustentar. E aí Neemias tinha consciência de que ele era pequeno. Neemias tinha consciência da sua insignificância. Tanto é que quando ele se aproxima do rei, ele chega para o rei humildemente pedindo, se for da vontade de vossa majestade. Então ele era uma pessoa humilde. Ele reconhecia que era pequeno, mas ele entendia que perto de um Deus grande, ele podia realizar grandes coisas. A ideia de que nós somos pequenos nos leva a buscar ajuda de outras pessoas. Não há coisa mais sem sentido alguém dizer, se você não quiser me ajudar, tudo bem, problema seu, eu faço sozinho. Não tem nada no mundo que nós podemos fazer sozinhos, muito menos a obra de Deus. Porque a obra de Deus é tão grande que nenhum de nós, por mais que nós sejamos fortes, por mais que nós sejamos inteligentes, não conseguiremos fazer nada sós. Quando eu estava no meu início de ministério, que eu dizia assim, irmão, me ajuda aqui. Não, pastor. Não, se você não quiser, tudo bem, eu faço. Hoje, depois de 40 anos, quando o irmão fala assim, pastor, não posso, eu digo, faça um esforço, me ajude, né? Porque eu não consigo fazer sozinho. Não há como, a obra é grande, é imensa, é extensa, e eu não tenho força suficiente, eu não consigo controlar a minha casa, eu não consigo controlar a minha vida, e às vezes eu quero controlar a igreja toda, eu quero controlar a obra toda. Jesus nunca mandou uma pessoa só fazer a obra. Ele mandou de 2, ele escolhe 12, ele manda de 2 em 2. A Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1. Primeira coisa que Deus disse quando criou Adão é: não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém que o ajude. Ninguém consegue fazer só. Então nós temos consciência de que as pessoas são falsas, nós temos consciência de que a igreja tem problemas, a família tem problemas, mas nós precisamos ter consciência que precisamos uns dos
outros. O apóstolo Paulo aceita o evangelho. Ele era um perseguidor da igreja. Os irmãos da igreja não queriam saber de Paulo porque tinham medo dele, porque ele era alguém que perseguia, era alguém que queria destruir a igreja. Mas Paulo brigou com a igreja, Paulo enfrentou problemas, mas eu quero pregar o evangelho, mas eu preciso de irmãos da igreja me ajudando no meu ministério. E ele chega até a dizer, vocês mandaram oferta para mim, eu não precisava de oferta não. Ele não disse que não precisava porque tinha muito, mas ele disse que não precisava porque ele podia viver com pouca coisa. Mas ele disse assim, fizeste bem em mandar. Às vezes eu vou pregar numa igreja, você tem duas fases na vida pastoral, né? Se você for um pastor bem-sucedido. É quando você não tem nada na vida que os irmãos dão para você qualquer coisa, né? Um vale de transporte. Não, ele veio de ônibus, um vale de transporte. Né? E aí eu recebi o vale de transporte que era útil para mim, né? Ou então, agora o cara disse, não vamos dar nada para ele não, porque ele tem carro, ele tem casa, né? Ele ganha bem e não precisa, né? Mas quando alguém doa alguma coisa, por menor que seja, eu recebo, ainda que eu não venha usar, eu dou para uma outra pessoa, eu ajudo uma outra pessoa, porque nós precisamos da ajuda, da colaboração. Às vezes eu nem preciso para mim, mas eu preciso para ajudar uma outra pessoa, porque nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus se não tivermos pessoas ao nosso lado. Na história dos Simpsons, né? Os Simpsons são... Diz que o autor disse que os Simpsons são presbiterianos, né? E um dia ele é atropelado pelo pastor da igreja, né? É uma coincidência, um azar tremendo, o pastor atropelar um membro problemático da igreja, né? E aí ele coloca a igreja na justiça, e a igreja foi condenada, e não tinha dinheiro, não tinha como pagar, então o templo foi a leilão e ele adjudicou o bem. Fez a adjudicação do bem. Quando o bem não é arrematado, o credor pode adjudicar o bem, né? Adquirir o bem para ele. E ele diz assim, quando ele arremata lá o bem, ou adjudica a igreja, ele diz, eu agora estou do jeito que eu quero, né? Eu vou viver a minha vida sossegado. Não tem pastor para pregar sermão de carapuça para mim. Não tem ninguém agora para ficar reclamando porque eu estou sujando o santuário. Eu posso chegar na igreja a hora que eu quiser. Enfim, ele achou que agora ele não tinha mais problema. Eu posso beber minha cerveja, que ninguém vai mais incomodar a minha vida. Eu estou agora do jeito que eu quero. E aí, quando chega no domingo, ele encontra o templo fechado. Não tinha um zelador para abrir. Na hora de começar o culto, não tinha alguém para tocar o teclado. Na hora de cantar o hino, não tinha um regente. E ele disse, quem é que vai pregar para mim? E a conclusão que ele chega, não dá para ser um cristão sozinho. A moral da história é essa. Devolve a igreja, chama o pastor, chama o pianista, chama todo mundo. Porque é melhor ser criticado pelo pastor, é melhor ser vigiado pelos irmãos do que viver sem ninguém ao redor de nós. E é isso que Neemias está dizendo. Poxa, a obra é grande, mas está todo mundo... Ele não disse que as pessoas não estavam trabalhando, mas estavam afastados.
E Ele chama, vamos estar juntos, vamos estar próximos uns dos outros, porque a obra não cresce, a obra não vai à frente se nós estivermos afastados uns dos outros, se nós estivermos distantes. E ele entende, o entendimento de Neemias não é só que as pessoas estejam próximas, mas é que a obra de Deus precisa, ou a igreja precisa abrir espaço para todas as pessoas. Ele chama os nobres, ele chama os magistrados, ele chama o povo em geral. Todos nós precisamos estar integrados na obra de Deus. Nós estamos nos aproximando do mês de missões e um grande missionário, um dos maiores missionários de missões modernas, chamado Adoniram Judson, entre as muitas frases que ele disse a respeito de missões, a respeito da obra de Deus, uma diz assim: muitos irmãos consagrados jamais farão missões com os pés, isto é, nunca irão a um campo missionário, mas eles poderão alcançá-los com os joelhos. Às vezes eu não posso participar indo, eu não posso participar contribuindo, mas eu posso participar orando. Mas é importante que todos nós estejamos envolvidos nesta obra, que todos nós sejamos facilitadores da obra de Deus. Eu gosto da expressão de Jesus quando ele fala a Pedro: Pedro, tu me amas? E depois de 3 respostas ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Nós somos apacentadores, nós precisamos ser facilitadores da obra de Deus. Não devemos ter o prazer. Há pessoas que trabalham naquele lema: se eu posso complicar, para que eu vou facilitar? E o ministério precisa ser: se eu posso facilitar, para que então eu vou complicar? Então é necessário que nós sejamos facilitadores, que nós possamos estender as mãos uns aos outros, reconhecendo a utilidade, reconhecendo a importância, reconhecendo o valor que cada irmão, por mais simples que seja, tem dentro do reino de Deus. Meus amados irmãos, tem uma coisa que me incomoda muito. E eu não tive ainda a curiosidade de perguntar a alguém da área de música, né? É assistir uma orquestra tocando, né? Uma orquestra lá na frente. Aqueles instrumentos enormes, e não sei o que lá, instrumento de sopro, e sei lá, 50, 60 instrumentos. E lá no canto tem um cara com aquilo ali que está ali, né? Faz só assim. Eu disse: qual a importância que isso deve ter numa orquestra? Mas toda orquestra tem, né? Eu não sei porquê, né? O cara de vez em quando só faz assim. Eu disse: isso tem algum valor? Né? Mas deve ter, né? Porque toda orquestra tem. Mas eu não consigo ver. Isso é porque eu não tenho conhecimento na área, mas quem tem deve saber que aquilo não está ali só para enfeite, né? Então, a mesma coisa, às vezes nós olhamos para alguém e dizemos: esse irmão não tem... O que esse irmão está fazendo aqui? Qual é a importância que ele tem aqui na igreja? Mas ele tem. Pastor Harold Charles, já na glória, meu professor de eclesiologia, ele disse que começou o ministério numa igreja e que tinha um irmão, que irmão problemático. E ele disse: Deus não colocou esse irmão na minha vida por acaso. Ele tem alguma utilidade. E ele disse que aquele irmão o ajudou
a estudar a língua portuguesa. Haroldo Schall era descendente de alemão, ele falava alemão, falava um monte de coisa lá em inglês, e geralmente aquele pessoal das colônias ali alemãs não ligam muito, ou aquele pessoal não liga muito com o português. Mas aquele irmão fez com que o pastor Haroldo Schall aprendesse a estudar português, né? Então, esse verbo aqui não nós te oramos. Pastor, orar não é verbo transitivo, pastor, é intransitivo, né? Isso aqui não fala nós te oramos, isso aqui não, a gente fomos, pastor, a gente é singular. E ele disse, aquele irmão foi de uma utilidade tão grande, porque quando eu saí daquela igreja pequena e fui para uma igreja grande, nenhum professor daquela igreja apareceu para fazer qualquer correção, porque eu já estava com o conhecimento bom. Meus amados irmãos, é isso. A importância que nós devemos dar. Os magistrados, não vamos dizer, esse cara que está aqui que tem dinheiro, ele quer se aparecer. Não, às vezes o indivíduo tem dinheiro, às vezes é um empresário, às vezes é um magistrado, mas é uma pessoa humilde que quer, com seu conhecimento, com seus recursos, contribuir para a obra de Deus. Não vamos ter logo essa visão inicial, essa visão logo, pode fazer esse pré-julgamento de que todo indivíduo não presta, que aquele que tem dinheiro vem para a igreja só para humilhar os outros, que aquele que é pobre também não tem nada para oferecer, porque a igreja de Jesus, a obra de Deus é realizada pelo esforço, pelo talento de todo o povo de Deus. Nenhum de nós está excluído e a igreja não deve excluir nenhuma pessoa da obra que ela vai realizar, porque dizia Jesus, a seara é grande e os obreiros são poucos. Nunca tem gente demais na igreja. Nunca tem gente demais no coro da igreja. Nunca tem pregador demais na igreja. Nunca tem professor demais na igreja. Porque a obra de Deus é muito grande. Então nós precisamos de todos. Reconhecer o quanto nós somos pequenos. Nós não podemos realizar tudo. Nós não podemos fazer todas as coisas. Nós dependemos de outras pessoas para nos ajudar. Não vamos encher, né? Como eu disse pela manhã, a história do galo, né? Eu canto para o sol nascer. E depois ele diz, eu canto porque o sol nasce. Que é a história de Rubem Alves, quando ele disse que o galo, os irmãos não estavam pela manhã, o galo achava que ele cantava e o sol nascia. Então, todo dia pela manhã, 5 horas da manhã, ele subia no puleiro, enchia o peito e cantava, dizia, eu vou cantar e o sol vai nascer. E ele cantava e o sol nascia, porque eu nasço. E ele ganhou muito respeito, prestígio perante os bichos, e durante anos e anos, cria no meio da bicharada que aquele galo tinha o poder. Ele cantava e fazia o sol nascer. Até que um dia ele dorme muito e não consegue acordar cedo. E quando ele acorda, já era tarde, todo mundo lá cantando e o dia já estava claro. O sol havia nascido e as pessoas descobriram que o sol nascia porque nasce e não porque ele cantava. E ele ficou triste, decepcionado, entrou num processo de depressão, passou por um período de isolamento e depois de algum tempo ele refaz as suas forças,
volta, sobe no poleiro e canta novamente. E aí o peru, em tom de ironia, pergunta: está cantando para o sol nascer? E ele fala: não, estou cantando porque o sol nasce. Eu trabalho, ou nós trabalhamos na obra, não é porque nós somos os melhores, não é porque nós fazemos acontecer. Nós trabalhamos, nós realizamos, porque Deus faz as coisas acontecer. E diante disso nos resta sairmos daqui com aquela mensagem do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Corinto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Nos coloquemos em pé e vamos orar, encerrando o nosso culto. Que Deus nos dê uma semana de paz, uma semana de graça, e que nos traga para mais uma vez cultuarmos a Deus. Os irmãos que vão viajar no final de semana, né? Boa viagem, e descansem bem e voltem descansados para trabalhar com mais coragem, e com mais empenho. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.